Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é desenvolvido pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, o GELCO, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV ele fica localizado à Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Hoje, como já deu para perceber, nós temos aqui a carinhosa presença do nosso amigo Eduardo Ferreira, trabalhador da nossa casa, né, que irá trabalhar conosco o capítulo 23, Estranha Moral. Então, para darmos início ao nosso estudo, eu vou estar aqui compartilhando com vocês a música, né, de harmonização, e logo depois eu farei a prece inicial. Vamos lá. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz de silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. E assim,
Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, esta noite, dedicando um pouquinho do nosso tempo para estudarmos essa doutrina que tanto nos ajuda, nos consola, nos orienta, nos fortalece. Esperando, Senhor, que possamos levar até aqueles irmãos que assistem a esse humilde estudo as mensagens, as orientações condizentes com seus ensinamentos, que dessa forma possamos ser seus instrumentos da divulgação dessa doutrina que tem como objetivo a nossa orientação e a elevação da nossa condição moral e espiritual. Que a espiritualidade amiga, Senhor, possa nos ajudar e principalmente o nosso querido irmão Eduardo Ferreira na condução desse estudo e que a todos possa ser de boa valia. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo Eduardo, fique à vontade para se apresentar também, né? E conduzir aí um pouquinho dos seus conhecimentos, trazer para a gente a sua experiência, né? Para todos nós. Fique à vontade, meu amigo. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, Adriano, Lene, Juliana. Obrigado a todos pela oportunidade, pelo convite. Obrigado pela presença dos amigos queridos que estão nos assistindo, que acompanham aí o estudo do Evangelho toda segunda-feira, nessa perseverança que a gente tem que ter para poder aprender sobre a religião, sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo e eu, assim como os amigos, eu sou trabalhador também do Centro Espírita Luz e Verdade. Somos todos amigos da mesma casa. Então, sejam todos muito bem-vindos. E obrigado, mais uma vez, pelo convite. O nosso tema de hoje é do capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral, que é um capítulo muito interessante, que nesse capítulo 23, Estranha Moral, Allan Kardec, ele colocou passagens de falas de Nosso Senhor Jesus Cristo, colocou falas de Jesus, nas quais ele analisa falas estranhas. Por isso ele deu o nome Estranha Moral, porque falas que, observadas superficialmente, elas não estariam de acordo com aquilo que Jesus pregava. Aliás, a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente, Kardec retirou trechos do Evangelho que mais diziam respeito às palavras de Jesus, ele não retirou todo o Evangelho, o Novo Testamento, os Evangelhos chamados sinóticos, para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, senão a obra ficaria imensa. Ele retirou as frases principais, os conceitos que mais resumiam os ensinamentos cristãos e analisou à luz do ensinamento dado pelos espíritos. E nesse capítulo, em especial, ele colocou conceitos que, observados superficialmente, eles não parecem ser de Jesus, mas Kardec vai explicar que eles são, sim, de Jesus, se nós observarmos o fundo, a ideia, e não a forma. Quando nós olhamos a forma, a superfície, naturalmente que as coisas ficam sempre mal interpretadas. Quando nós olhamos o fundo, a profundidade do ensinamento, aí sim nós entendemos o sentido verdadeiro das ideias que nos são apresentadas. E nesse capítulo 23, Estranha Moral, ele deu esse título exatamente porque ele vai analisar falas de Jesus que são estranhas, que, observadas superficialmente, não poderiam ser do Senhor, mas que ele vai demonstrar nas explicações que dá
que são sim do Senhor e que o ensinamento que elas trazem são ensinamentos muito profundos. E nós vamos ter oportunidade aí de entretecer comentários a respeito, não só dentro do que Kardec traz, como também de outras literaturas que existem e que agregam ainda mais a questão, mas principalmente, óbvio, daquilo que Allan Kardec nos traz. Se alguém desejar fazer algum comentário, ou colocar qualquer questão, seja uma pergunta ou uma afirmação, qualquer coisa, é só escrever aí no chat aí embaixo, tá? Que a gente vai ter o imenso prazer de trocar ideias, de participar e de aprender uns com os outros. Bom, então vamos lá. Kardec coloca 4 tópicos nesse capítulo 23 para analisar esse item estranha moral. O primeiro deles, vamos ler um trecho, obviamente que não dá para ler tudo, né? Mas pelo menos alguns trechos é bom para a gente ter um acompanhamento juntos. O primeiro, ele coloca assim, é odiar pai e mãe. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Ele diz assim, uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, perdão, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. E aí Kardec dá a primeira explicação. Vamos ler um pequeno trecho. Certas palavras, muito raras, aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo. É de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer frequentemente com os fatos históricos. E Kardec, então, vai continuar a sua explicação. Quem desejar, naturalmente, ler tudo, a gente pode fazer essa leitura posteriormente, mas, obviamente, que não dá para lermos todo o capítulo aqui. Mas essa parte, esse primeiro tópico, demonstra muito bem a ideia do título que Kardec deu, estranha moral. Porque quando Jesus diz, aquele que vem a mim, e que não odeia seu pai ou a sua mãe, ou seus irmãos, etc., isso nos soa muito estranho, porque o odiar, obviamente, não estaria de acordo com aquele que pregava o amor e a bondade constantemente, né? Não estaria de acordo com aquele que era o símbolo da paz, que foi o maior exemplo de amor que a humanidade já viu, dizer que nós temos que odiar pai e mãe, ainda mais pai e mãe, se nós não devemos ter ódio por ninguém, que dirá pelos nossos pais e pelas nossas mães, e ainda mais essa frase vindo da boca daquele que foi o maior símbolo de caridade que a humanidade já viu. Quando nós olhamos algo assim, uma de duas, ou a frase está errada, ou a nossa interpretação da frase pode estar errada. E, nesse caso, é a interpretação que ao longo do tempo se teve de muitas palavras de Jesus, que de algumas palavras de Jesus, que nos acabou fugindo, a nossa interpretação, por falta de cultura, por falta de conhecimento, acaba fugindo da interpretação exata. O que é, até certo ponto, compreensível, porque hoje nós temos um conhecimento maior, uma capacidade de aprofundamento maior, uma possibilidade de estudo mais profundo, coisa que não havia há séculos atrás. Então, é natural que interpretações equivocadas surgissem ao longo do tempo. E Allan Kardec vai explicar nesse capítulo, um pouco mais adiante, que o termo odiar, na verdade, na época, ele não significava o ódio como nós conhecemos hoje. Odiar significava amar menos. Então, amar menos cai dentro exatamente do contexto a que Jesus se referia. Porque aquele que vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, ou seja, não ama menos seu pai e sua mãe, de mim não é digno. Por quê?
porque nós devemos amar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, evidente que sim, mas nós temos que amar mais ainda a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, porque foram eles que nos deram a vida, eles que nos concederam a família, eles que nos deram a possibilidade da vida, de estar na terra. Então, óbvio que o nosso amor pela divindade tem que ser maior do que o nosso amor uns pelos outros. Não foi à toa que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amar a Deus sobre todas as coisas significa todas, inclusive pessoas. Nós temos que amar mais a Deus do que amamos os nossos filhos, do que amamos o nosso próximo, do que amamos os nossos irmãos. Isso não significa diminuir a família, pelo contrário. Quando nós amamos mais a Deus, nós estamos amando ainda mais a nossa família. Se eu digo que eu amo mais a Deus do que a minha mãe, por exemplo, eu estou amando mais a Deus do que a minha mãe, mas eu estou amando ainda mais a minha mãe, porque eu estou entendendo o lugar que ela está no contexto da criação, como filhos de Deus que todos nós somos. Ao passo que se eu inverto a interpretação e digo que eu amo mais a minha mãe do que a Deus, eu estou colocando a minha mãe fora do lugar que é o dela, devidamente, e estou deixando de amar a Deus, que é a minha obrigação. Então, quando nós colocamos cada coisa no seu devido lugar, no contexto da criação, nós passamos a nos integrar nesse espírito da verdade. Então, o odiar na época de Jesus, como ensina Kardec, significa amar menos. Odiar significa amar menos. Então, aquele que vem até mim, e no caso, ama menos seu pai e sua mãe. Vai amar seu pai e sua mãe, que Jesus quer dizer. Óbvio que temos que amar os pais, amar a todos, que dirá a família. Mas, naturalmente, amar ainda mais a Deus e a Jesus do que àqueles que estão conosco na terra. Então, o amor cresce plenamente em tudo. Quando nós amamos Deus acima de tudo, nós amamos a todos, inclusive as pessoas nós passamos a amar mais. Esse é o conceito que vicejava na época. Tanto que isso se retrata em outras partes também bíblicas. No Velho Testamento, por exemplo, tem uma parte que diz que Jacó casou-se com Raquel. Mas, posteriormente, ele se sentiu forçado também a casar com Lia. E a Bíblia diz claramente que Jacó era casado com Raquel e Lia. No entanto, ele odiava Lia. E, novamente, o termo odiar nesse contexto, ele é colocado. E com o mesmo conceito que Jesus dizia, ou seja, amar menos. Porque Jacó não odiava Lia. Agora, ele amava muito mais Raquel e amava menos Lia, que era a outra esposa dele, que eram as duas esposas. Então, ele amava menos Lia. Ao amar menos, obviamente, ele amava mais um do que a outra. Então, o termo odiar, nesse contexto, é exatamente esse amar menos. Isso muda completamente a questão. Se alguém quiser fazer qualquer comentário, sinta-se à vontade, tá, pessoal? Por favor. E uma outra coisa interessante também, que é colocado nos estudos da literatura antiga, do aramaico, porque a palavra que Jesus falava era o aramaico, o idioma era o aramaico, que é uma língua morta, então é difícil de ser estudado. Então, o aramaico teve traduções para o grego, para o latim, para, então, posteriormente, sofrer outras traduções para o restante do mundo. Tudo isso perde muito do contexto. Mas, no aramaico, na tradição cultural, da época de Jesus, desse idioma, do aramaico e do lugar que ele vivia, da Palestina, da velha Palestina, uma outra tradição literária que existia também era você trabalhar com os extremos. Que extremos? Você fazer comparações de uma coisa completamente oposta à outra. Então, Jesus falava, aquele que odiar pai e mãe, é o mesmo, é parecido, por exemplo, com o conceito quando ele coloca os últimos serão os primeiros. São análises, se nós olharmos, o Evangelho tem várias passagens assim, em que Jesus trabalha com os extremos. Aquele que se humilhar será exaltado. Quando ele coloca conceitos assim, de extrema diferença de um polo a outro, ele faz aquilo que a cultura da época pedia, porque essa comparação era natural no idioma que Jesus falava e no lugar que ele vivia. E ele falava naturalmente, de forma que as pessoas pudessem entender. Então, naquele período, se trabalhava muito com a questão dos extremos. E ele usava essas comparações
para compor as suas parábolas e os seus ensinamentos. Então, veja, como é interessante, como é que isso projeta a luz na nossa compreensão. É igual como isso já foi estudado, né, aqui no GEL, com alguns capítulos atrás, né, só para relembrar, quando fala da questão do camelo, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Kardec fala, né, que o camelo significava uma corda muito grossa, então o camelo não passa no buraco de uma agulha. Quer dizer, tudo é comparação. Se olharmos camelo, o que camelo tem a ver com uma agulha? Se a gente pensar no animal, né, o camelo, a comparação não teria muito sentido. Mas se nós olharmos o camelo como uma corda, que Kardec explica, aí passa a ter sentido. Porque a agulha você passa uma linha, mas você não passa uma corda grossa. Tudo toma, então, um sentido exato quando a gente consegue penetrar mais fundo naquilo que é verdadeiramente a ideia. Por isso que é interessante, assim, procurar conhecer. É impossível conhecer bem o Evangelho se a gente não procurar ter esse olhar. Se a gente observar tudo superficialmente, a gente comete muitos equívocos. Em qualquer ciência, em qualquer religião, em qualquer filosofia, e principalmente em ensinamentos que foram proferidos há 2000 anos. Se nós não olharmos o contexto no qual ele foi proferido, a forma no qual ele foi proferido, a maneira pela qual foi proferido, se nós não observarmos isso tudo, a gente acaba recaindo em muitos equívocos. E é fácil hoje nós adquirirmos conhecimento sobre certos assuntos. Antigamente, tudo requeria muito aprofundamento, pesquisas muito profundas e tal. Hoje é mais fácil colher informações. Na época que nós estamos, época de internet, em que nós temos um conhecimento muito vasto, vídeos, palestras, artigos, livros, etc., disponíveis na internet para que a gente possa, a hora que a gente quiser consultar, tudo isso amplia muito o nosso aprendizado. Alguém colocou um comentário, foi Juliana. A língua hebraica não era rica em seu vocabulário, usava muitas palavras com várias significações, e com esse exemplo fica mais claro para entendermos. Exatamente, perfeito, perfeito. Então, tudo isso, você vê, ela acaba proporcionando muitos ensinamentos e, ao mesmo tempo, concomitante a isso, a gente tem que ter esse olhar para acabar não recaindo em certos equívocos, como, infelizmente, ao longo da história, aconteceram muitos equívocos em nome mesmo do próprio Evangelho. Né? E a gente pode até comentar sobre isso um pouco mais para frente. Vamos então para o segundo tópico. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, é interessante a gente lembrar também, né, que o próprio Espiritismo, quando você fala ali você citou amar a Deus, amar a mãe, né? O Espiritismo ele nos deixa claro, né, essa importância, né, do que seria, obviamente que outras doutrinas também, mas principalmente quando ele vai relatar a questão da imortalidade da alma, né? Ou seja, porque no ponto de vista materialista, né, às vezes a gente se apega às coisas materiais, a uma vida só, então a gente quer viver intensamente a uma vida, e às vezes a gente não tem muita noção, né, do que amar a Deus, algo que talvez tenhamos dificuldade de conhecer, do que deixar de amar minha mãe, que está aqui ao meu lado, né, ou seja, fazendo tudo por mim, entendeu? Então, essa questão, né, da vida espiritual, né, que Jesus veio realmente trazer, focar bastante nisso, né, da questão do valor da vida espiritual, no Espiritismo ele acaba que traz para a gente assim, mais esclarecimento nesse sentido. Por que eu devo amar a Deus acima de tudo e todas as coisas e não a minha mãe, que eu também entendo ser algo muito importante, né? Ou seja, talvez a mais importante na vida carnal, mas não tão importante quanto Deus, né? Eu faço essa relação. Exatamente, exatamente. E quando a gente tem essa noção, né, essa compreensão, teve uma vez que eu ouvi de uma senhora num evento que eu estava, e ela falando que essa coisa de amar a Deus mais do que tudo
que ela não entendia muito bem, porque para ela, a família dela em primeiro lugar e o restante que vinha. Mas eu tentei fazer ela ver, como era um estudo, né? Então estava aberto às opiniões, eu tentei fazer ela ver isso, que quando Jesus diz que nós devemos amar a Deus mais do que tudo, na verdade, ele está aumentando o nosso amor pela família, não está diminuindo. Não é uma rivalidade assim, eu gosto mais de Deus e não gosto da minha família. Não é isso. Ao você colocar Deus em primeiro lugar, automaticamente o meu amor para minha família também aumenta. Porque a vontade de Deus é soberana, é graças a Ele que nós temos tudo. E se Ele quiser, de um dia para o outro, a gente pode não ter nada. Basta Ele querer. É E um piscar de... aumenta. Desculpa, Eduardo. Não, vai lá, vai Pode lá. acabar. Vai lá. Não, que aumenta o amor pela família, mas aumenta também o amor por todos, né? Porque Isso. Deus é o amor. Enquanto a gente ama as pessoas, a gente está mostrando que a gente ama Deus também. Mas não só as pessoas, como qualquer criatura, a natureza, né? Os animais, tudo. Né? Quanto mais a gente amar, mais a gente também está amando a Deus. Eu acho que uma coisa realmente está assim, muito ligada, como você disse, à outra, né? Isso. A família, acho que é o primeiro ponto que a gente pode exercitar esse amor, né? Sim. Que a gente tem a Deus, né? É a prática desse amor, é ali que a gente vai vivenciando dia a dia e dividindo, como a Lene falou, as dificuldades, né? O sofrimento, as dores que chegam e também os bons momentos, as alegrias, né? Tudo isso faz parte dessa prática, né? Exatamente, exatamente. E como a Lene comentou, a partir do momento que a gente aumenta o nosso amor a Deus e a Jesus acima de tudo, aumenta o nosso amor pela família e nosso amor pela humanidade, porque nos coloca dentro do contexto da criação. Porque tudo que nós temos, inclusive as pessoas, nos foi dado, nos foi concedido por Deus. Se Ele quiser, de uma hora para outra, Ele pode desfazer tudo. A gente não vê aí quantas coisas que de um dia para o outro mudam de repente, fortunas que a pessoa tem que desmoronam da noite para o dia, né? Pessoas queridas que nós temos que de um dia para o outro a morte pode levar, ou até a nós mesmos, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tudo depende da bondade de Deus e da permissão dele. Quanto mais nós nos submetemos à vontade dele, que é soberana, tanto mais felizes nós seremos, porque nós estaremos dentro do contexto da própria criação, dentro do qual nós estamos inseridos. É muito interessante quando a gente entende esse conceito, porque a gente passa a nos colocar mais dentro do ritmo da própria criação. Não é à toa que Jesus deixou isso bem claro, né? E esses ensinamentos, muitos deles até antes de Cristo já havia, né, no Velho Testamento. Então vamos continuar? Aí no segundo tópico, abandonar pai, mãe e filhos, que é parecido com o primeiro. Quando ele diz assim, item 4, abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Então disse Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier, a vida eterna. E um outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino dos céus. Nesse ponto, abandonar pai, mãe, filhos, tem a ver com a questão do odiar, do amar menos, né, que a gente estava se referindo, que é muito parecido com a passagem anterior. Porque, assim, aquele que vem a mim e não abandona pai, mãe, irmãos, etc., de mim não é digno. O que Jesus quer dizer com isso? Que a gente tem que abandonar a nossa família? Claro que não. Mas de novo, é o conceito do amar menos. Nós temos que amar mais a ele e menos a nossa família. Não quer dizer que a gente tem que amar pouco a nossa família. A gente tem que amar imensamente a nossa família, óbvio. Mas amar mais ainda a Deus. Quando ele coloca isso, ele está dizendo que nós temos que colocar os interesses espirituais acima dos interesses materiais.
E haverá momentos em que esse respeito às leis divinas, esse cumprimento da vontade de Deus, pode muitas vezes estar em choque até com o interesse da nossa família. Quantas pessoas que passam por certas situações, às vezes dentro da própria casa, a família, às vezes o marido quer fazer um ato de caridade, ajudar pessoas mais pobres e a esposa é contra. Ou vice-versa, a esposa quer seguir uma religião, quer fazer um trabalho, e o marido é contra, é violento, é agressivo. E aí a pessoa faz, mesmo contrariando, mas ajuda quem precisa, porque Jesus ensinou a amar o próximo. Então, eu quero ajudar quem precisa, mas o meu marido é contra, a minha esposa é contra, o meu pai briga porque não quer e etc. Mas eu vou lá e faço mesmo assim, porque Jesus disse que nós temos que ajudar as pessoas. Quer dizer, você arrumou um problema, entre aspas, dentro de casa, mas para cumprir a vontade de Deus, que é a caridade. E muitas vezes há problemas nesse sentido. Quantas pessoas que passam por problemas assim? Porque querem fazer o bem, querem ajudar, e dentro de casa não são correspondidos. Né? E esse equilíbrio é que é importante, porque nós temos que ajudá-los de fora e, ao mesmo tempo, valorizar a nossa família. Porque nós não temos que, para amar a nossa família, esquecer que lá fora tem um mundo que precisa de nós. Então, eu tenho que amar a minha família? Claro que sim, amá-la, conviver com ela, valorizá-la, mas não quer dizer que eu não tenha que sair também para ajudar quem precisa. Lá fora, enquanto eu tenho casa e tenho família, tem pessoas que não têm casa, não têm emprego, não têm família. E é meu dever ajudar também essas pessoas. Eu tenho que amar a minha família e amar os que estão fora, e encontrar um equilíbrio nisso. E muitas vezes esse equilíbrio não é bem compreendido. E quantas famílias que têm problemas dentro do lar por questões dessa natureza? Porque às vezes um quer ajudar alguém e o outro é contra, por egoísmo, acha que não se deve, e cria-se contendas. Quantas vezes dentro de um lar, um quer seguir numa religião e o outro não quer, o outro questiona. Não é que não queira, não querer é um direito da pessoa, mas cria contendas, cria desavenças, tem preconceito contra a crença do cônjuge, etc. Por qual razão? E isso demonstra o que Jesus está se referindo, que no caso, esse abandonar pai e mãe, nós estamos, de alguma forma, abandonando, vamos dizer assim, porque pelo menos temporariamente. Porque se eu quero, por exemplo, ir lá no hospital visitar um amigo que está doente, etc., e às vezes, ou eu quero levar um prato de sopa para um morador de rua, e de repente meu pai diz que eu não devo fazer isso, e a pessoa vai mesmo assim, você está abandonando o pai, mesmo que temporariamente, e indo sozinho lá fazer o seu trabalho. Quer dizer, você está fazendo o que Jesus disse, abandonando família para poder servir ao próximo. Não é um abandono completo, mas naquele momento você partiu sozinho para cumprir a vontade de Deus. E naquele momento ali a sua família ficou de lado, mesmo que temporariamente. Mas entra no que Jesus está dizendo, abandonar pai, mãe, filhos, filhas, etc. Ou seja, há momentos que estamos só nós e os nossos ideais. Então, tudo isso, e isso vale para tudo, não é só religião, não. Quantos e quantos conceitos que nós vemos que muitas vezes as pessoas têm que deixar a família. Por exemplo, quando há uma guerra. Guerra é uma coisa lamentável, infelizmente. Guerra é sempre uma coisa muito triste. Mas quantos soldados que saem para defender a sua pátria e às vezes ficam meses fora, lutando para defender o seu país, eles abandonam a família. Há uma causa que foram chamados. Se essa causa é justa ou não nos interessa aqui. Só estou querendo dizer assim, que ele está abandonando a família para lutar para uma causa que ele foi convidado. Então ele está abandonando para uma luta. Isso tudo é algo muito bom, muito feliz? Claro que não. Você deixar pessoas que você ama para trás é muito triste. Você ficar um ano fora, ficar um dia sem ver alguém que a gente ama é uma coisa triste. Mas a vida muitas vezes nos impõe certas situações que nós somos obrigados a estar afastados de familiares nossos. Às vezes, até um emprego, né, Eduardo? Você Sim. tem uma promoção, é transferido para um local muito distante e precisa ficar um período distante realmente da família, né? Nem sempre você consegue voltar, ainda tem isso. Pois é. Quantas pessoas que trabalham, você falou de emprego, muito bem lembrado. Eu tenho um amigo que trabalha na Petrobras, exploração de petróleo, ele fica um mês embarcado e um mês em casa. Quer dizer, quem é que gosta de ficar um mês fora da família em alto mar? Ninguém gosta disso. Né? Todo mundo quer trabalhar de dia e ficar em casa com a família à noite. E ele fica um mês fora.
fica um mês em casa, um mês trabalhando fora, sem ver a família. Quer dizer, é uma renúncia. E da mesma forma que no nosso emprego, nos nossos trabalhos, a gente tem muitas vezes esse afastamento, isso também pode acontecer na religião. Quantos jovens que querem ser padre, querem ser freiras e tal, e a família muitas vezes é contra, não quer que siga aquela vocação, mas o jovem tem aquela vocação, ele quer seguir, e os pais não querem, e o conflito então se estabelece. É o que Jesus dizia, das desavenças que surgiriam. E quantos que seguem esse caminho da religião, e mesmo que a família não queira, estão abandonando pai e mãe, não é um abandono completo, claro que eles vão ver os pais periodicamente, mas estão abandonando de alguma forma para poder seguir a religião, porque seria muito mais fácil ficar dentro de casa vendo os pais todos os dias. Seria muito mais fácil, mas prefere ir para um ideal do que ficar naquela outra situação em que se encontrava. Então, estão abandonando de alguma maneira, ou seja, estão amando menos, mas estão amando, mas seguindo a vontade de Deus. Você estava falando aí do trabalho, e aí eu lembrei aqui da pandemia, né? Os próprios profissionais da saúde, quantos ficaram até sem ter contato com seus filhos, muitos ainda pequenos, né? Mas abriram mão em prol de um trabalho muito maior naquele momento, né? De cuidar daquelas pessoas todas que chegavam precisando de ajuda, né? Exatamente, é do que se trata. Fala, Adriano. Estou lembrando aqui também que o próprio movimento, né, do cristianismo, ele vai passar por esse movimento, né? Os 500 da Galileia, e passa a ser um movimento de divulgação, né, onde Jesus pede para que os seus discípulos vão fazer a divulgação, vão atrás, né, das ovelhas perdidas. Lembrei também de Paulo de Tarso, né, que na literatura que a gente observa também que ele vai acabar negando as suas origens, ou seja, ele vai tem um momento ali de reflexão, inclusive, né, o pai dele, né, é contrário, né, ou seja, o pai renega a ele quando ele se apresenta, né, com as novas concepções, né, trazidas em relação a seguir Jesus Cristo. Então, o que o texto ele nos remete é que existe uma questão de consciência. Quando a gente adquire a consciência, Jesus ele faz uma relação entre as coisas da terra e as coisas espirituais. Então, ou seja, não será digno de ser meu discípulo, né? Ou seja, não será digno, né? Ou seja, não está apto para o reino dos céus. Então ele coloca um condicionamento, né? É uma condicional. Então, ou seja, para que haja realmente uma aptidão a uma nova realidade, será necessário uma escolha. Então, ou seja, a gente vai ter que ir amadurecendo as nossas concepções, as nossas condições evolutivas, para que estejamos, em algum momento, aptos a estarmos, né, realmente seguindo Jesus, aptos a receber, podermos entrar no reino dos céus, né? É isso aí. É interessante aí que você falou do Paulo, porque Paulo vai falar com o pai dele, mas ele continua ali com o pai, honrando o pai, mesmo sendo contrário às ideias do pai, sabendo que o pai não aceita Cristo, né? Ele continua ali, né? Ele continua respeitando amando Cristo e seguindo Cristo. Ele continua com o ideal dele, mas respeitando também o Pai. Então, ele continua ali honrando o Pai, que é a recomendação de Jesus, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, não odiar o Pai, como a gente vê aqui no Evangelho, o odiar de uma outra forma, que a gente já entendeu, né? Amando menos. Então, ele mostra bem isso, amar menos o Pai, amar muito mais Jesus, porque a opção dele é continuar seguindo Jesus, né? E também a renúncia dele pelo que é material, entendendo que o que é espiritual é muito mais importante, né? Esse exemplo aí do Paulo, para mim, foi excelente, que eu acho que é bem, bem claro para todos nós, né? Exatamente. Você vê, Paulo, quando ele se converteu, ele voltou para dialogar com o pai dele não aceitou a conversão dele.
praticamente, assim, não quis saber dele, abandonou ele, etc. Quer dizer, Paulo podia ter renunciado a Jesus para poder ficar em casa com o pai, mas ele percebeu que não era isso que deveria ser feito. O pai dele tinha que entender a fé dele. E se não entendesse, ele ia seguir a missão dele com Jesus como deveria seguir. Na história na vida de Madre Teresa de Calcutá, também tem uma situação parecida, não igual a de Paulo, mas parecida, porque Madre Teresa, quando ela se identificou com a causa religiosa, começou a frequentar a igreja local, lá na Albânia, onde ela nasceu, o pai dela era militar, o irmão também, e eles queriam que ela seguisse determinada carreira, mas ela começou a frequentar a igreja local, a igreja católica local, e ela se apaixonou pelos trabalhos da igreja, começou a ajudar o padre e tal, e a igreja organizou uma missão de caridade para ser realizada em Calcutá, e ela quis ir. E então ela foi conversar com os pais, e os pais não gostaram da ideia, o irmão também não, foram contra e tudo. A mãe dela, que pensou, ficou assim, triste, porque ia ficar muito tempo sem ver a filha, mas falou com ela: filha, se você entende que é a sua tarefa, então vá. Mas a mãe dela ficou triste, mas o irmão foi contra, ela teve várias dificuldades familiares, e ela foi então para Calcutá, com 18, 19 anos, e mal sabia ela a missão que ela estava começando a desempenhar, porque quando ela foi para Calcutá novinha, ela começou a trabalhar no convento, depois de um tempo ela largou o convento, foi para a rua para ajudar os pobres na rua, e aí o trabalho dela se transformou nisso que nós conhecemos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e quando morreu em 1997, ela tinha fundado mais de 600 instituições de caridade em mais de 100 países, um dos maiores símbolos do cristianismo de todos os séculos. Se ela tivesse ficado em casa porque o irmão dela ou porque o pai dela reclamaram com ela, o mundo não teria sido tão beneficiado por essa missão, né? Verdade. Aí a Joelma, nossa amiga, colocou aqui, ó. Quando entendemos esse amor maior por Deus, passamos também a entender a dimensão do amar, como Deus espera de cada um de nós, sem distinção a sua criação, nós, natureza, animais. Perfeito, perfeito, exatamente. Entender a dimensão verdadeira do amor. É isso mesmo. Essa dimensão maior, e a gente se torna mais feliz ainda por estar cumprindo a vontade de Deus. Vamos para o próximo tópico? Vamos. Esse é até menor. O item 7, ele diz assim, esse é pequeno: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E Jesus disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aí Kardec começa explicando: o que podem significar essas palavras, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes, inicialmente, mostram que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderiam fazer compreender. Aí vamos pular um parágrafo, e aí, logo no parágrafo seguinte, Kardec diz assim: o respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus, então, o ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Quer dizer, quando Jesus diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele não está dizendo que a gente tem que largar o corpo dos nossos entes queridos em qualquer lugar. Ele apenas está dizendo que nós temos que dar mais valor ao lado espiritual do que ao lado material. Então, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ou seja, coloquemos a vida material no lugar dela.
e demos mais valor à vida espiritual. Isso é o que mais importa. É parecida essa passagem, é semelhante com aquela passagem de Marta, que todo mundo conhece, né? Quando Marta Jesus está na casa de Marta, e então Maria está aos pés de Jesus. E então Marta chega, olha para Jesus e diz: Senhor, diga a Maria que ela me ajude na cozinha para preparar as coisas. Ela está aí aos seus pés e eu estou sozinha fazendo tudo. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, Maria está aproveitando a melhor parte. Ou seja, Maria estava ali desfrutando da presença de Jesus. E Marta estava na cozinha, preocupada em fazer as coisas, mas Maria estava priorizando a presença de Jesus. Então, quer dizer, ela estar na cozinha fazendo coisas é legal, era importante, mas o mais importante naquele momento que era prestigiar a presença do Senhor. Então, é a mesma coisa. Muitas vezes, nós damos mais valor à vida material do que espiritual. Claro que o lado material é importante, mas não é mais importante do que o espiritual. E muitas vezes nós damos mais valor a um do que ao outro. E o espiritual é que merece mais importância. Vamos para o próximo? Se ninguém quiser comentar nada. Esse último, esse quarto tópico, né, que é o item 9, é bastante interessante e é um dos maiores, que Kardec faz uma análise maior. Item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão, ou a espada, dependendo da tradução, né, quem tiver. O não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Eu vim para lançar fogo na terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Devo ser batizado no batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Veja, não vim trazer a paz, mas a espada, né? A divisão. É uma frase tão forte, né? E é uma das mais interessantes, porque, na verdade, entra no conceito que nós estávamos comentando antes. Quando Jesus diz não vim trazer a paz, mas a divisão, é dentro do que nós estávamos comentando antes. Muitas vezes divisões familiares, porque muitas vezes, por amor à mensagem de Jesus, como nós citamos o exemplo de Madre Teresa, do apóstolo Paulo, e até nós no dia a dia, não precisa ser um apóstolo Paulo nem uma Madre Teresa, cada um de nós no seu dia a dia sabe das suas dificuldades para cumprir seus ideais, a incompreensão da família muitas vezes. E Jesus diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, exatamente por causa disso, porque embora a sua seja uma mensagem de paz, ele sabia que iria gerar divisão. As suas palavras gerariam divisão, gerariam problemas, gerariam conflitos. Não que ele quisesse isso, mas a incompreensão humana causaria isso. E ao causar isso, a mensagem de Jesus, ao invés de trazer a paz, traria essa divisão. É evidente, é o que nós citamos, né? O pai do apóstolo Paulo brigou com ele, não queria que ele seguisse Jesus. E Paulo optou por Jesus. Quer dizer o quê? Que ele não amava o pai dele? Claro que Paulo amava o pai, mas ele sabia que ele tinha uma missão com o mestre que ele não podia deixar para trás, então ele foi. Se pudesse conciliar as duas coisas, ótimo. Se ele pudesse estar com a família e ao mesmo tempo servir o evangelho, com certeza ele preferiria isso. Mas o pai dele não quis isso. O pai dele disse claramente, se você seguir Jesus, tipo assim, não apareça mais aqui, você não é mais meu filho. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Então Paulo não teve outra alternativa. A alternativa dele foi seguir o Senhor e deixar o pai como o pai se colocou. Então, veja, é a questão da divisão. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus veio trazer paz? Claro que veio, mas ele sabia que a incompreensão dos seres humanos geraria divisão, geraria a espada, geraria os problemas.
E isso acontece no ambiente familiar e acontece também a nível de humanidade. Quantos problemas não aconteceram ao longo da história por conta disso? Né? Por conta dessa divisão, por conta dessa mensagem que Jesus trouxe mal compreendida. Quando nós olhamos, por exemplo, na Idade Média, a Santa Inquisição, que tantas perseguições causou em nome da religião, em nome do Evangelho, acreditando estar servindo ao Evangelho. Quantas pessoas foram queimadas vivas, como Joana d'Arc, como João Russi? Quantas pessoas foram perseguidas, foram mortas, acreditando-se estar em nome da religião? Então, quer dizer, era a religião que, infelizmente mal interpretado, causava essa divisão, causavam esses conflitos. E tudo isso é lamentável, porque poderia ser diferente, mas Jesus sabia que a nossa incompreensão geraria isso. Então, ele não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão, porque nós geraríamos a divisão, nós geraríamos a problemática. Por ele só traria a paz, mas a sua mensagem, infelizmente, geraria essas divisões. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu também. Eu lembrei do exemplo de Joana de Cusa, né, que Humberto de Campos conta lá no livro Boa Nova, né? E quando ela vai ter com Jesus, conversar com ele, né, que ela queria largar tudo para seguir Jesus, e Jesus fala com ela que a missão dela naquele momento era continuar naquele casamento difícil, né, cuidando daquele lar, né, trilhando naquele caminho, e que tudo iria se acomodar para que ela pudesse também levar, né, o cristianismo à frente, né, pregar a palavra do Cristo, né? E assim foi, com tanta dificuldade, até o desencarne dela, né, junto com seu filho. Então, assim, são exemplos, né, que a gente vai buscando e vai entendendo cada vez melhor, né? Houve a divisão ali, né? Teve esse conflito dentro da família, né? Mas o próprio mestre, com a sua infinita sabedoria, diz a ela que aquela tarefa tinha que ser levada adiante, aquele casamento difícil precisava ser levado adiante, né? E, inclusive, Joana de Cusa, quando ela estava, aquela passagem também memorável, quando ela estava sendo queimada, que o carrasco ia colocar fogo nos corpos. Junto com seu filho, né? Exatamente, e o filho queria se libertar. O filho chegou a dizer para ela, né, mãe, eu não quero morrer por Jesus. Se a senhora quer, a senhora vá. Só que se ela libertasse ele, ela também seria liberta. Também. Então ela disse. E ela leva ali até o fim, né? Até o fim, você vê, imagina a dificuldade. Além dela estar morrendo naquele sofrimento grande, também induzindo a morte do próprio filho, de alguma forma. Né? Mas ela preferiu ser fiel até o fim. Até o fim. E entra nesse contexto, né? E é recebida por Jesus, né? Exatamente. Aí a gente não precisa nem falar mais nada, né? É verdade. Não, e é justamente a certeza da vida espiritual que faz o espírito encarnado, né, ter essa postura. Porque diante de um filho, né, que pede, né, para que a gente possa resolver um problema dessa magnitude, né, ou seja, ao invés de ser queimado, não ser queimado, você insistir, né, ou seja, não voltar atrás, é ter realmente absoluta certeza da vida espiritual, do porvir. E aí, nessa questão de um vir trazer a paz mais a espada, que seriam as divisões, os conflitos, o ser humano, né, ou seja, ao sair, ou seja, da sua da instintividade para a razão, ele mesmo ele já mergulha em um conflito infinito. Ou seja, para que ele saia de uma situação e vá para uma outra, né, em desenvolvimento, ele precisa mergulhar numa divisão. E aí, Juliana trouxe esse exemplo pessoal, de Joana de Cusa, ou seja, com seus familiares. E Eduardo falou da Santa Inquisição, que é uma situação global, que é uma situação que envolve a humanidade. E Jesus, ele estava ciente disso. Então, ou seja, justamente em função da nossa condição evolutiva. Não tem outro caminho que não fosse a divisão. Jesus anunciou isso, né?
os irmãos naquela época não tinham como entender aquela situação. E estudando a estranha moral, né, é um sentido que hoje a gente tem condições de entender isso, porque Jesus dizia que iria trazer a divisão. Porque justamente era necessário, era uma condição nova, né, e que a gente precisa passar. Ou seja, os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores. É uma outra situação completamente diferente, mas que continua sendo uma divisão e que a gente ainda não conseguiu resolver, né? Exatamente, exatamente. E essa divisão, de novo, é fruto da nossa incompreensão com seres humanos. E nós, assim, como religiosos, como cristãos, a gente sofre essa incompreensão, mas muitas vezes a gente pratica essa incompreensão sem que se dê conta. Muitas vezes nós somos geradores da divisão, nós somos geradores da espada, e não nos damos conta disso. Quantas e quantas situações foram geradas na história da humanidade, seja em ambiente familiar ou seja a nível geral de humanidade, a pretexto de religião. Hitler, por exemplo, quando promoveu toda a destruição que nós sabemos, muito dele acreditava, além da crueldade que naturalmente ele possuía, né, mas ele também acreditava, em parte, que ele estava, de alguma forma, servindo a Deus, acreditando que iria purificar a humanidade, mantendo uma raça única, ele estava fazendo um serviço para a humanidade. Você vê que ponto que chega, né, a nossa falta de sensibilidade, a falta de conhecimento e tudo, a que ponto que chega. As cruzadas, por exemplo, ficaram muito famosas, as cruzadas. Né? As cruzadas foi aquele movimento que aconteceu ali entre o ano 1000 e 1300, mais ou menos, quando alguns países da Europa partiram em direção à Terra Santa, à Palestina, Jerusalém, aquela região, para poder conquistá-la. Era uma forma de tomar de volta aquilo que era sagrado, né? Os lugares que Jesus caminhou, etc. Eles partiram para isso, nesses países da Europa Ocidental, para poder conquistar esses territórios sagrados da Terra Santa, onde Jesus teria caminhado. Só que foi chamado de Guerra Santa, as cruzadas, porque era em busca da Terra Santa, e foi chamado de Guerra Santa. Mas houve muita violência, muita morte, muita destruição, e grande parte das cruzadas foi inspirado nessa passagem da espada. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, se Jesus disse que veio trazer a espada, então é porque, na concepção deles, a espada pode ser utilizada. Então nós vamos destruir para servir ao evangelho, também é correto na concepção deles, né? Hoje a gente sabe que não é nada disso. O evangelho é amor, é caridade, é bondade. Mas na época, esses conquistadores, muitos pensavam nisso. Não, Jesus mesmo disse que não veio trazer a paz, veio trazer a espada, então vamos fazer cumprir a nossa vontade pela espada. E foram, então, pela espada, pelas armas, para poder conquistar. Você vê a que ponto chega, né? Essa incompreensão. Então, se utilizando desses conceitos para produzir destruição e morte, acreditando que estavam pautados no Evangelho, quando, na verdade, não estavam. Não estavam pautados no Evangelho. E, na época, não tinha nenhum moderador, nenhum órgão moderador para dizer que era fake news, né? Pois é. Exatamente. Não tinha. Também estavam interpretando ali de acordo com os seus interesses, né? Assim, até hoje, né? Isso acontece, sim, né? As interpretações acontecem de acordo com o interesse de cada grupo, né? Isso. E sempre no ter, né? Na vontade de ter as coisas do mundo, né? As coisas materiais, sempre assim, né? E aí a gente inclui o poder, né? Muitos esquecem de que o poder passa, né? Ele é muito passageiro e não permanece sempre, né? E a gente quer, não a verdade, mas a gente quer muitas vezes aquilo que nos agrada. A gente não quer necessariamente a verdade, a gente quer ver o que nos agrada. Então, não, Jesus disse que veio trazer a espada. Opa, então eu posso me vingar, posso matar, posso roubar, posso... Né? A gente quer o que nos agrada. E não é o caso. É igual essa passagem da espada, é parecido com o que acontece com o Alcorão, os muçulmanos. Né? No islamismo, entre os muçulmanos, o Alcorão ele é o livro sagrado, né? Como nós sabemos. O Alcorão, ele tem, e não sei se você já tiver a oportunidade de ler ou alguma coisa do Alcorão, mas tem inúmeras passagens falando de caridade, falando de amor, falando de solidariedade. E tem alguma ou outra passagem falando de guerra. Então, muitos fanáticos religiosos se apoiam nas passagens de guerra para poder promover guerra, se esquecendo desse lado da caridade, da solidariedade.
São irmãos nossos, tá? Enfim, não tem problema nenhum, é a compreensão deles, a gente respeita e tal, mas se o mesmo livro fala de amor e de caridade em vários outros aspectos, por que não seguir isso aqui? Ao invés de seguir aquele outro lado que está falando de guerra. É como o Evangelho de Jesus, todo ele fala de caridade. Por que a gente vai se guiar nessa frase aqui que fala da espada? Né? E não se guiar no que fala do amor ao próximo? Né? Então, a gente tem que, claro, a gente tem que entender e compreender o estágio da humanidade, como aqueles que fizeram as cruzadas, como aquele que hoje faz um atentado terrorista. A gente compreende o estágio de evolução que a humanidade está. Mas a gente tem que, acima de tudo, fazer prevalecer o amor, a caridade, a bondade, que é o que é pregado, né? É o que a religião faz saltar aos nossos olhos. Isso que é o principal, né? E também, Edu, acho que a gente tem também a grande oportunidade, né, o privilégio de podermos estudar uma doutrina tão bem codificada aqui pelo nosso irmão Kardec, onde ele, né, na introdução do livro, ele tem o cuidado, né, de explicar como que vai se dar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele ali, ou seja, ele deixa claro que os assuntos abordados nas passagens evangélicas, né, ou seja, tem-se o principal objetivo falar sobre a moral do Cristo, que é o que não pode haver dúvidas. Então, quando se fosse falar, por exemplo, sobre os milagres, né, sobre outras coisas que pudessem suscitar dúvidas e que suscitam dúvidas, né, esses assuntos não foram abordados e não são abordados porque não trazem nada de bom no sentido da discussão em si. Mas com relação à moral do Cristo, isso sim que deve ser estudada, né, e avaliada. Então, ou seja, nós tivemos até hoje aqui, ou seja, são 38 estudos, né, esse é o 38º, então tivemos a oportunidade, e Kardec, ele, no caso, deixou muito bem dividido isso, não foi à toa que ele coloca a estranha moral num dos últimos capítulos do Evangelho, justamente para que, ao chegarmos nesse ponto, né, já incutidos em nós que a moral do Cristo é uma, e ao avaliarmos essas palavras, não são condizentes com uma moral que a gente já estudou do Cristo. Então a gente tem como um aspecto crítico de entendermos de que, precisamos entender melhor, né, o contexto, o sentido, né, ou seja, a semântica da palavra utilizada pelo Jesus. Então, vamos estudar melhor isso, porque tem alguma coisa de errado aí, a gente não pode interpretar ao pé da letra, né? Exatamente. Tudo é interpretação, né? Depende de quem traduziu, depende de quem está lendo, depende de uma série de fatores, e que, assim, tudo, por exemplo, quando por que a gente tem que tirar o espírito da letra, né? A essência da palavra? Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, tem uma passagem famosa, que vocês já devem ter escutado falar também, que dizem que Jesus teria negado Deus no momento da cruz. Porque Jesus teria dito aquilo que em aramaico é uma frase que diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus, Deus, por que me abandonaste? Jesus teria dito essa frase na cruz: Deus, Deus, por que me abandonaste? Já se escreveu, assim, milhões de coisas dizendo que Jesus teria negado Deus, que Jesus fraquejou, que ele renegou tudo que ele pregou em vida, que ele negou aquilo tudo que ele falou, a criação, etc. Mas já se comprovou pela literatura que não foi nada disso. Desde o momento que Jesus foi preso até o momento em que ele foi crucificado, ele, em vários momentos, ele recitou salmos, ele falou salmos, para fortalecer na humanidade os ensinamentos dos salmistas, para deixar para a posteridade isso. E quando ele estava na cruz, ele estava falando o Salmo número 22. E se nós olharmos o Salmo 22, versículo 1, ele começa exatamente assim:
ó Deus, por que me abandonaste? Porque o Salmo 22, ele é grande e ele traz um conceito nesse sentido. Como a pessoa viveria sem Deus? Como seria eu nos momentos da dificuldade sem Deus? É uma reflexão, não é uma negação de Deus. Então, Jesus, naquele momento, ele não está negando Deus, não está fazendo nada. Ele está simplesmente recitando poeticamente o Salmo número 22. Se nós olharmos, já quem tiver curiosidade, quando terminar o estudo, pode ver lá o Salmo 22, versículo 1, começa exatamente assim: ó Deus, por que me abandonaste? Ele estava recitando um salmo. E quanto que não se escreveu nos últimos 2000 anos de que Jesus teria negado Deus, que ele fraquejou, que nada era daquilo, que Jesus renegou, que a sua mensagem não vale mais, por conta de uma frase mal interpretada e mal compreendida. Então, assim, a gente tem que estar muito atento para isso. E na dúvida, como dizia Kardec, na dúvida, se abster. Se abster de uma interpretação duvidosa, se abster de uma conclusão apressada, na dúvida, se abster. Porque o principal a gente já sabe. O principal a gente já sabe. Nós sabemos que somos imortais, nós sabemos que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos que temos que amar o nosso próximo, ser caridosos. O principal nós já sabemos, o mais são estudos. Então não vamos tomar conclusões apressadas, porque senão corre o risco, às vezes, de cometer certos equívocos que prejudicam, ao invés de ajudar. Né? E às vezes coisas tão simples, né? Quantas e quantas páginas, ideias já não foram colocadas e tal, porque às vezes a gente interpreta equivocado por ignorância nossa, às vezes a gente repete interpretações que foram equivocadas de outras pessoas que se equivocaram e nos ensinaram assim, e a gente aprende dessa forma. Às vezes a gente lê em livros que a gente não sabe também, muitas vezes, qual foi a intenção do autor. Às vezes a gente interpreta do nosso jeito, como a Lene estava comentando agora há pouco, às vezes a gente interpreta o que a gente quer e não o que realmente é a situação. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta, os interesses, os anseios, as ideias. E a história tem muito disso. Eu gosto muito de ler sobre a história. A história tem muito disso, sabe? De puxar para um lado mais tendencioso. Quem está narrando, narra do seu jeito. Se eu, por exemplo, for escrever sobre a história do Brasil, o que está acontecendo hoje, eu vou falar do meu jeito, de acordo com o meu gosto. Qual é o meu gosto no futebol? Qual é o meu gosto na política? Qual é o meu gosto na religião? Qual é o meu gosto, sei lá, a nível de turismo? Eu vou escrever do meu jeito, eu vou elogiar aquilo que eu gosto e vou criticar aquilo que eu não gosto. Uma outra pessoa que vai escrever sobre o Brasil atual vai escrever do jeito dela. De repente, ela vai elogiar o que eu critiquei e vai criticar o que eu elogiei. E quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Todo mundo está com a verdade e todo mundo está com a mentira. Depende do ponto de vista. Leninha, comentou alguma coisa? Desculpa. Não, achei interessante o que você falou, que de uma mesma situação pode parecer duas totalmente diversas, né? Você com a sua concepção do que está acontecendo no Brasil, eu com a minha, não pode te parecer para uma outra pessoa que são países diferentes, né? É o mesmo país e que são países diferentes. Exatamente. Kardec faz uma análise na Gênese que eu acho brilhante, simples e brilhante. Toda coisa brilhante é simples, né? Kardec faz uma análise que eu acho muito interessante. Ele diz, se uma casa tem duas cores, se ela é vermelha de um lado e azul do outro, né? Kardec diz, quem olhar por um lado vai dizer que a casa é vermelha, e quem olhar pelo outro vai dizer que a casa é azul. E todos os dois têm razão. Todos os dois têm razão, porque um está vendo o lado vermelho e o outro está vendo o lado azul. Quem que vai estar com a verdade? Aquele que olhar a casa por inteiro. Então, da mesma forma, é o estudo do cristianismo. Se a gente olhar pedaços, todo mundo vai ter suas razões. Quem vai ter mais razão? Aquele que fizer uma análise mais completa. Por exemplo, na época de Jesus, o que dominava era o Império Romano. O Império Romano dominava, tanto que tinha a proibição do cristianismo, etc. Quando a gente vai estudar a história, na hora que o Império Romano está crescendo, e foi o império que mais dominou a humanidade, foi o maior império da história a nível de dominação, ele ia conquistando territórios e ia se expandindo. No momento em que o Império Romano cresce, durante séculos, o nome disso na história é expansão do Império. No momento em que o Império começa a decair e os povos tomam conta disso, o nome disso é invasões bárbaras. Porque os povos que estavam invadindo eram povos bárbaros. O Império não, o Império era bonzinho, se espalhava de forma bondosa, não provocava nenhuma destruição, etc. Tudo mentira, o Império Romano era cruel, promoveu muita destruição. Na hora que o Império cresce, é a expansão do Império, é a prosperidade.
Na hora que esses povos tomam de volta o que o Império tinha conquistado, aí já são invasões bárbaras, porque eles foram violentos para derrubar o Império. Quer dizer, eles fizeram a mesma coisa que o Império fez, mas muda o nome, muda o conceito, porque o Império era a elite da época, o restante era o povo, que era bárbaro e tal, e resolveu tomar de volta o que era deles, foram chamados de bárbaros, de violentos, etc. Tudo é interpretação, é a forma como se enxerga. O Império foi muito mais cruel do que qualquer outro povo na época, mas foi a expansão do Império, não foi a violência do Império, foi a expansão. É tudo a forma de se abordar. Alguém colocou um comentário? A Joelma Freitas, ela botou aqui, porque é mais fácil seguir o que está escrito, a procurar o sentido exato e cada um fazer a sua reforma para um melhor caminhar na estrada de Jesus. Mas é duro e difícil aceitar nossos enganos. Sim, porque no estudo entra também a humildade, né? Da gente mudar de opinião, da gente reconhecer que o que a gente pensava não era bem assim. A humildade também conta. Quantas pessoas que percebem que estavam em erro e mesmo assim continuam com aquela ideia? Então, só a intelectualidade, a intelectualidade não basta, porque ela é muito, a intelectualidade é muito importante. A gente tem que ter conhecimento, tem que procurar ler, estudar, mas a gente tem que ter a humildade para aprender coisas novas e mudar de opinião se necessário for, porque senão a gente fica assim, né, acreditando em tudo e ao mesmo tempo não acreditando em nada. Como aconteceu na história em inúmeras situações. Alguém colocou a questão do copo, né, meio cheio ou meio vazio. Exatamente, é a forma de se ver. É a forma como se enxerga, como vê as coisas. Quando Kardec enviou 300 obras para a Espanha, para poder, na época, divulgar o espiritismo, e as obras foram queimadas, o famoso Auto de Fé de Barcelona, hoje, quando se olha para trás, a própria igreja vê que aquilo foi um absurdo. Foi o último ato da Inquisição. Foi a queima dos livros que Kardec enviou. Depois, nunca mais a Inquisição entrou em declínio, nunca mais teve. Houve outras manifestações, mas não de violência. Houve o chamado Índex, onde a igreja catalogava livros que não deveriam ser lidos, livros proibidos, porque tinham coisas, enfim, que os fiéis não podiam saber, etc. Enfim, depois houve essas questões, mas atos assim de violência e tal, o último foi o Auto de Fé de Barcelona, quando se queimaram 300 obras que Kardec enviou para a Espanha, 300 obras queimadas em praça pública. E aquilo ali aumentou ainda mais a divulgação da doutrina, porque todo mundo quis saber que obras eram aquelas que estavam sendo queimadas. Mas, na época, a igreja e intelectuais da igreja, muitos apoiando, sabe? E seguindo com aquilo como se estivesse cumprindo a vontade de Deus, porque estavam, de alguma forma, exteriorizando, satanizando, expulsando algo que faria mal para a sociedade, e muitos intelectuais seguindo aquilo como se aquilo fosse uma coisa boa. E o tempo mostrou o contrário, né? O tempo mostrou que não era bem assim, né? Que a verdade era outra, né? E Kardec fala disso, né? Ou seja, que em nenhum momento que a gente vai estudar Jesus, a gente encontra, né, palavras de incentivo à violência, em nenhum momento. Isso faz parte, né, da condição do humano mesmo. O ser humano, a sua interpretação relacionada ao seu interesse, ele acaba que coloca dessa forma a maneira de poder impor a sua vontade. E também, eu que lembrei aqui, eu ia falar... e uma outra característica, uma das características do Espiritismo é justamente não converter e não fazer sortilégios, né? Que é no sentido de fazer essas... querer chamar atenção, né? Ou seja, e a não conversão. Então, ou seja, estuda quem quer, leia quem quer, quem estiver interessado, né? É um manual de instruções pessoal. Então, ou seja, é a maneira de cada um ver do seu ponto de vista, interpretar e executar a sua vida. Então, foi a oportunidade que a gente teve de poder estudar aqui, né, esse estudo. Ou seja, usando a espada que Jesus está falando? A gente já viu, já tem a oportunidade de dizer que não, porque não está condizente com a moral do Cristo. Então, ou seja, se você quiser acreditar de uma forma diferente, paciência, né? Mas, ou seja, dentro das condições morais do Cristo,
Não é isso que ele está dizendo, e o Espiritismo esclarece, tem a oportunidade de esclarecer que não. Mas as suas palavras também não estão erradas. Elas foram mesmo proferidas por Jesus, mas têm um sentido diferente. Exatamente. É só a gente observar o fundo, mais o fundo do que a forma, né? E, na dúvida, se abster. Por exemplo, se a pessoa lê uma passagem como essa, não vim trazer a paz, mas a espada. Se a pessoa fica na dúvida, para mim Jesus não falou isso. Jesus falou isso e está bem explicado na doutrina espírita isso. Mas se a pessoa não quer acreditar, é um direito dela. Mas não toma conclusões precipitadas assim, Jesus veio trazer a espada, então vou pegar uma espada e vou sair ferindo as pessoas. Não, esse é que é o problema. A pessoa não acreditar é ter o direito dela. Ó, isso aqui eu achei estranho, eu acho que pode ter tido um erro aí de tradução, não quero acreditar nisso aqui não. Ok, não tem problema. O ruim é a pessoa tirar conclusões apressadas, achar que pode pegar a espada e sair matando todo mundo. Essas que são as questões, esse fanatismo religioso, esses exageros, sabe? Isso é que é o grande problema. A gente não tem que nos basear nessas questões, porque isso é que está conduzindo boa parte da nossa juventude em todas as áreas, na religião, na política, na ciência, desses fanatismos, a essas complicações, essa coisa de não respeitar a opinião, de não aceitar o diferente, de não ouvir o contraditório, sabe? E a gente pode debater, trocar ideias abertamente sobre as coisas, porque isso não, sabe, isso não nos afeta. Friedrich Nietzsche dizia que aquilo que não me mata me fortalece. Então, o que não me mata me fortalece. Pode ser uma ideia que eu discordo, pode ser um conceito estranho, pode ser algo que eu não entendo, ok. Mas eu tenho que fazer o bem com aquilo. Eu não posso pegar aquilo e transformar num instrumento de morte, de destruição, de violência, que aí sim está o meu equívoco. Né? Como foi feito ao longo da história, como a gente citou, as cruzadas, a Inquisição, tantas e tantas destruições, as perseguições aos cristãos. Tudo isso foi um grande equívoco e que, assim, para nós ficou o exemplo dos cristãos, como Joana de Cusa, como o apóstolo Paulo, ficou o exemplo. Mas se nós olharmos, que bom seria se não precisasse dessas perseguições, né? Que tudo se transcorresse em paz, que todos aceitassem tranquilamente uns aos outros. Infelizmente, a história não é assim. Mas nós estamos aqui para construir isso, para construir esse mundo de paz, né? De fora da caridade, que não há salvação, como o Espiritismo ensina, né? Perfeito. Bem, a gente já está chegando ao final do nosso estudo. Ju, Lene, querem fazer mais alguma colocação? Eu até coloquei aqui no chat, que o conhecimento ele é libertador, né? Mas ele também traz responsabilidade para todos nós, né? Graças a Deus, né? Que a gente tem essa oportunidade, porque é só vivenciando aqui no mundo que a gente vai conseguir levar para frente a nossa jornada de progresso, né? Graças a Deus. Verdade. Bem, então, como não temos mais nenhuma pergunta, eu vou estar passando então a nossa irmã Juliana para que possa fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá, Ju. Vamos sim. Só vou lembrar o Edu, que nós esquecemos no começo, para que ele fique aí mais um pouquinho conosco depois de encerrarmos a transmissão, tá bom? Tá ok, para com ele certeza. aguardar um pouquinho, então tá bom. Tá ok, então, fico assim. Então vamos e obrigado. lá. Agradecer Obrigada a presença a de você, vocês. meu amigo. Muito obrigada. Volte sempre, né? Para nós é uma alegria muito grande contar com vocês, com todos os companheiros lá da nossa casa que se colocam à disposição para esse trabalho. É muito bom mesmo. É uma alegria muito grande, não só para a gente, como para todos aqueles que participaram, né? Para todos aqueles que ouviram. É muito bom. Então vamos lá. Obrigado a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai maior de bondade e de amor, agradecendo sempre a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de trabalhar no bem, de melhorarmos cada dia, de buscarmos essa transformação que é tão necessária para o nosso progresso, porque é esse entendimento que nos convida ao trabalho na seara do Mestre Jesus. É esse entendimento que nos fortalece, fazendo com que nós possamos superar as dificuldades de cada dia e trabalharmos mais e mais para que possamos levar esse amor e esses exemplos do Mestre a todos aqueles a quem pudermos chegar. A todos esses corações que estão nos ouvindo possam receber essa doce e serena paz do Mestre Jesus,
a todos os lares que possam também receber esse abraço fraterno, esse abraço amigo, que o nosso Mestre Maior guarda para cada um de nós. Então, que envolvidos nesse amor, nessa paz, nessas vibrações salutares, possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Agradecendo ao Eduardo, agradecendo a todos os que estiveram conosco nessa transmissão e que possamos estar juntos na próxima semana para mais uma noite de estudos. Dá-nos licença para encerrarmos a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, Até gente. segunda, né? Até segunda-feira. Até se Deus quiser. segunda. Um grande Obrigado, abraço. pessoal. Valeu, Edu. Obrigado. Gente. Boa Obrigado a noite. vocês. Tchau, gente. tchau. Boa noite.